Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você, a paz de Cristo seja com vocês, meus queridos, amados novo-hamburguenses e todos que compõem essa cidade maravilhosa. Pastora Wanda, estamos começando o programa Crescendo na Palavra com uma nova cara. E com novidades também. Vamos trazer o programa dando oportunidade a todos os nossos telespectadores de participarem conosco, com suas opiniões, com suas perguntas, com suas questões. A partir de hoje você pode estar interagindo conosco, mandando-nos uma mensagem de texto ou também nos enviando um e-mail. Para quê? Para que você possa solucionar todas as suas dúvidas. Talvez você tenha algumas dúvidas concernente a casamento. Como que eu faço para saber que a pessoa que eu devo me casar é a pessoa certa ou errada, né, pastora Wanda? Tem muitas pessoas que elas têm muitas perguntas concernentes ao casamento. E a partir de hoje, ela pode nos enviar, então, uma mensagem de texto ou nos mandar um e-mail e fazer aí as suas perguntas, não só sobre casamento, mas temas abertos, variados temas. Exatamente. Você tem ficado com alguma dúvida, até mesmo ao assistir o nosso programa, Crescendo na Palavra, de repente você ouviu uma ministração, um texto que te chamou a atenção, mas ficaram algumas perguntas ali, alguns porquês. Envie esses porquês para nós e nós abriremos um quadro no programa especial para responder as suas questões. É isso aí, interaja conosco, mande a partir de hoje uma mensagem de texto para então solucionar. Queremos responder as suas perguntas. Esse é o telefone, muito fácil. Está aí na sua tela, 8222-1235. Muito fácil, né? 8222-1235. Ou envie-nos um e-mail também. O nosso e-mail, você pode nos enviar e ali colocar a sua pergunta. É E de Edilson, não é? V de Wanda, EV, MDME. M de Ministério, D de Deus, N de Maior de novo e E de El Shaddai. @outlook.com. Tá aí na tela, você mande um e-mail pra gente. Quais são as suas dúvidas? Mande pra gente, a gente terá o maior prazer, pastora Wanda, de responder a quaisquer perguntas. Exatamente, mensagem de texto no celular ou um e-mail e nós faremos as respostas direitinho para você. É isso aí. Bom, temos vários exemplos, inclusive, concernente a casamento, né, pastora Wanda? É verdade. Existem muitas questões que são até comuns, né? Todas as pessoas têm perguntas. Por exemplo, uma pergunta que eu ouço muito. Será que Deus abençoa todos os matrimônios? Todos os casamentos são abençoados por Deus? Porque a palavra diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas será que todos os casamentos realmente Deus foi que uniu? Quem que deve administrar a casa? É a mulher ou é o homem? Então, quais são as perguntas que você tem concernente casamento ou qualquer assunto que você gostaria de saber? Eu tenho minhas dúvidas. Então, mande para a gente nesses telefones, nesse e-mail, e nós teremos o maior prazer de estar respondendo e interagindo com você, nossos amados aqui de Novo Hamburgo, e também você que nos assiste através da internet, tvnh.com.br, ao vivo. Você pode estar acompanhando essa programação em todos os lugares. Vai que um dia você não está em Novo Hamburgo, mas você gosta desse programa. O que você faz? Você pode ir lá onde você estiver, clicar tvnh.com.br ao vivo. E você nos assistirá pela internet. E o Brasil todo pode mandar perguntas, não necessariamente que você mora em Novo Hamburgo. Todos que nos assistem pela internet estão liberados. Envie a sua pergunta, faça aí a sua questãozinha no texto e nós responderemos. E nós teremos o maior prazer, inclusive hoje, de estar falando a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela está relatada aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Deus vai falar conosco hoje. E no final, pastora Wanda, nós estaremos orando, Orando para que o Senhor, o nosso Deus, abençoe essa cidade, abençoe todo o Vale dos Sinos, abençoe o Rio Grande do Sul, abençoe o Brasil. E você gostaria de orar conosco? Então fique com a gente nesses próximos 20 e poucos minutos. Queremos fazer essa oração com você e por você, pelas suas necessidades.
Exatamente. E hoje o nosso texto, nós vamos falar sobre aqueles que honram ao Senhor. O que é honrar? Como nós podemos honrar ao Senhor? E o que acontece com aqueles que honram ao Senhor? A palavra de Deus diz assim, eu quero ler com você. Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim, ó. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, foram ao sepulcro bem de manhãzinha, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra que está posta no sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Olha que coisa maravilhosa. E era muito grande aquela pedra. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram as mulheres espantadas por verem. Aquele era um anjo de Deus. Porém, ele disse, não vos assusteis, vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, aqui está o lugar que colocaram o corpo dele. Mas vocês vão e contem aos discípulos, a Pedro inclusive, que Jesus vai adiante de vocês lá para Galileia e o vereis assim como ele falou. Então nessa passagem, pastora Wanda, a gente vê que aquelas pessoas que elas honram o Senhor Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus ele carregou todas as nossas condenações, foi punido por todos os nossos pecados, todas as maldições caíram sobre o corpo de Jesus. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Se você crer nisso, e se você receber essa palavra, você tem o privilégio também de ser beneficiado. Jesus fez tudo isso e foi morto, foi sepultado. E no terceiro dia, aquelas mulheres que amavam muito o Senhor Jesus, pastora Wanda, por amarem muito o Senhor Jesus, o que elas fizeram? Foram onde vendiam as especiarias, compraram as especiarias para virem cuidar do corpo de Jesus, para ungirem o corpo de Jesus. E elas foram surpreendidas. Quer dizer, a gente aprende aqui nessa lição que quando a pessoa ela está disposta a cuidar, porque zelar o corpo de Jesus, zelar por aquele corpo, teve um custo. Elas tiveram que primeiro acordar pela manhã cedo, acordar e comprar também os ungüentos que serviriam então para ungir o corpo do Senhor. E chegando lá, elas foram surpreendidas. Por quê? Pensavam até que teria ali uma pedra, um obstáculo, mas não tinha ali jamais um obstáculo. O que tinha ali era já uma manifestação de Deus. Quer dizer que Deus está pronto, pastora Wanda, sempre para se manifestar para aquelas pessoas que honram ao Senhor, que estão dispostas a pagarem um preço para honrarem o Senhor Jesus. Pagarem um preço para honrar ao Senhor Jesus. Isso é muito interessante para nós nesse momento, para você entender, como o pastor estava falando no início da conversa. Ele disse que você precisa crer nessas palavras. Veja bem, por que você precisa crer? Aquelas mulheres, elas foram até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus porque o amavam. Se você não crer no Evangelho, ou se você não crer em Jesus, você não vai amá-lo. Como vamos honrar uma pessoa a quem não conhecemos, não respeitamos, não amamos? Podemos amar quem não conhecemos? Não podemos amar quem nós não conhecemos. Então você precisa conhecer como elas conheciam a pessoa de Jesus. Por que elas se deram esse trabalho todo? Por que elas investiram seus valores pessoais, seu dinheiro, para ir até aquele túmulo, colocar especiarias sobre um corpo morto ou defunto, se elas não o amassem? Se hoje nós queremos honrar a pessoa do Senhor Jesus, precisamos conhecê-lo para amá-lo.
se nós não amamos, não podemos honrar, porque honrar é dar preferência. Aquelas mulheres podiam ter ficado em suas casas, cuidando dos seus afazeres, dos seus interesses pessoais, utilizado aqueles perfumes, aquelas especiarias para elas mesmas, para suas famílias. Mas elas decidiram dar preferência ao corpo do Senhor Jesus. Mesmo que naquele momento elas não entendiam ainda que Ele já havia ressuscitado, que verdadeiramente Ele é Deus, elas ainda não sabiam disso. Ainda assim, elas amavam tanto aquela pessoa de Jesus, por terem andado com Ele, por terem conhecido Ele, que elas se dispuseram a sair de suas casas e dar o seu melhor, se aproximando do corpo dele. Elas conheciam Jesus. Pastor, em primeiro lugar, se não conhecemos a pessoa, não podemos honrá-lo. Se as pessoas que estão nos assistindo, muitas já conhecem a Jesus e desejam honrá-lo. Mas tem gente nos ouvindo hoje que ainda não conhecem a pessoa de Jesus. Por isso mesmo elas pensariam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa para honrá-lo. E por isso, pastora Wanda, que Deus se revelou ali para aquelas mulheres. Deus surpreendeu, essa é a palavra certa. Deus sempre surpreende as pessoas que estão dispostas a honrarem o seu Filho Jesus. Se você analisar, o próprio Deus honrava Jesus. 2 vezes a palavra de Deus nos mostra nos evangelhos que Deus lá dos céus, Ele fala bem alto, todo mundo ouve: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, que o próprio Deus honrava Jesus. Aquelas mulheres, por honrarem a Jesus, se disponibilizaram dos seus recursos financeiros, se disponibilizaram do seu tempo, do seu esforço, pegaram todos os seus esforços, quebrantadas, estavam humilhadas, pensando ainda que Jesus estava morto. Mas mesmo assim elas falaram: nós vamos ter com Jesus, nós vamos no sepulcro e vamos cuidar daquele corpo, vamos zelar por aquela pessoa. Olha só, vamos fazer o que a gente pode, o melhor, para que o corpo de Jesus não fique lá como estava. Porque o corpo de Jesus foi espancado. Nas chagas, nas feridas de Jesus, nós sabemos que Deus colocou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. O corpo de Jesus, ele estava deformado, estava completamente um horror. Hematomas para todos os lados, inchaço, boca completamente esmurrada, o corpo estava horrível. Ele foi sentenciado por todas as nossas transgressões. E elas estavam então humilhadas, sentindo entristecidas, mas mesmo assim foram cuidar das coisas de Deus e foram surpreendidas. Quando a gente faz isso,